Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar o nosso papo de hoje, né, dessas aulas de história, de política, etc., eu quero conversar uma coisa com vocês, tá bem? Eu quero primeiro agradecer todo mundo que tá aqui, né, todo mundo que tá comentando, compartilhando, curtindo, incentivando, né, a existência do canal em outras redes sociais. Então não deixe de me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, indicando no boca a boca mesmo, né? E também não esqueçam que vocês podem me achar nas redes sociais aqui na descrição e me apoiar, né, aqui no meu Apoia-se. Eu não falei para vocês do Apoia-se, mas o Apoia-se é uma forma de, né, manter esses canais, as redes sociais no ar. Bom, aí a gente pode começar a falar, né? A gente, no vídeo passado, a gente falou sobre algo bastante interessante, que foi sobre a Frente Ampla. Eu acho que deu mais ou menos para ter uma noção da Frente Ampla, né? E o mais interessante disso tudo é porque eu estava vendo as discussões sobre a Frente Ampla, né, ao decorrer da história do Brasil, e a Frente Ampla, vejam bem, gente, era muito discutido por gerações, né, mais velhas, né? Pessoas com 40 anos, 50 anos, 60 anos. E hoje a gente vive num Brasil bem diferente, né, de alguns períodos importantes na história do Brasil. A gente vive num período em que jovens, como eu, no caso, né, podem falar de política e podem dizer que tem uma trajetória em organizações políticas, né? Ou seja, eu comecei a me organizar na adolescência. Então, isso traz uma percepção, né, diferente do que quando as pessoas só se organizavam nas universidades, né, em prol de algo. E aí uma questão que surgiu bastante, né, que chegaram a comentar no vídeo anterior e também que chegaram a comentar comigo em outras redes sociais para falar do vídeo anterior, né, é sobre existiu uma esquerda radical no Brasil? Né? Eu acho que essa é a questão maravilhosa para a gente continuar a nossa discussão. Por quê? Porque vamos pensar que é muito difícil a gente ver ações da esquerda radical, e eu tenho uma explicação para isso. Né? A esquerda radical, não só no Brasil, mas vamos voltar aqui para o Brasil, né? Ela vive em constante guerra a todo momento. E o que significa essa constante guerra? Significa que exige, né, uma tática muito bem feita para que possa ter registros dessa esquerda radical. Só que a forma de ter registros também é uma forma do sistema, de alguma forma, rastrear essa esquerda radical. Então, o que eu quero dizer? A esquerda radical, de uma forma ou de outra, né, ela acaba sendo imperceptível, né, em alguns olhares, a gente só olha para a política institucional, porque ela não precisa ser rastreada. Aí você fala, pera, eu não entendi. Vamos se dizer que a esquerda radical, ela vive numa constante guerra. E a constância de uma guerra dificulta o registro histórico, dificulta que haja um registro disso, certo? Até aí tudo bem, né? Eu acho que dá pra gente entender. Então, se dificulta isso, né? Se a gente não consegue ver com facilidade esses registros, a gente fica com essa dúvida. Existe uma esquerda radical? Né? Por quê? Porque a esquerda radical, né, por ser radical, ela já não está tão dentro de uma institucionalização. E, né, quando ela entra dentro da institucionalização, ela tende a deixar de ser radical, principalmente no Brasil. Né? Então é legal a gente poder pensar, né, que a esquerda radical, ela é algo difícil de ser encontrado. Mas, volta aquela questão, se ela está bem organizada, se ela dialoga com as bases, ela é encontrada, né? Porque sempre vai ter pessoas que não vão estar, né, interessadas na política que está sendo feita hoje. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu estou envolvida com organizações políticas, né, movimentos sociais desde a adolescência? O que eu quero dizer com isso? Né, que fica fácil da gente localizar uma vez que a gente já foi organizado, uma vez que a gente já está organizado. A gente consegue identificar o que é uma possível esquerda radical e o que é uma esquerda cirandeira, o que é uma esquerda institucional, uma esquerda que está ali só querendo o poder da instituição.
né? Então, é legal a gente poder, obviamente, falar sobre isso. A gente poder pensar o que seria uma esquerda radical, sendo que o Brasil, ele tende a todo momento, né, por conta da história do Brasil, eliminar, né, o radicalismo dos movimentos sociais, o radicalismo das organizações. Vamos pegar um período que todo mundo gosta de falar, né, que é o governo militar que teve no Brasil, né, coincidentemente ou não, né, a gente teve também governos militares explodindo na América Latina, né, na década passada. Então a gente tem ali as formações de guerrilha, né, mas as guerrilhas, é interessante a gente poder pensar, né, que ela é bem usada como movimento de resistência, ela é algo que, assim, é muito temporário, né? As guerrilhas são algo temporário. Então, o que eu pergunto para vocês, eu questiono, na verdade, né? Será que a esquerda radical, ela não é algo temporário? Ela não é algo transitório? Né? Justamente porque o sistema não pode nos rastrear? Toda vez que uma esquerda radical ela quer se tornar grande no sistema de grandeza, né, cooptado pelo liberalismo, por exemplo, o neoliberalismo, ela tende a se institucionalizar e ela perde, né, a raiz radical. Um exemplo disso eu acho que é o governo do Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Né? Ou seja, a gente vai falar disso no próximo vídeo, mas eu adianto. O Lula, né, é óbvio que ele sabe das alianças que ele faz, porque ele sabe que a todo momento, né, ele pode ser um risco. Então ele precisa limpar a sua imagem dentro da própria política para não ser um risco. Porque hoje a política, ela tá chique, ela tá elegante, né? Não cai mais avião, não tem mais atentados a presidentes, etc e tal, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente sofre golpes institucionais. Adianto que o vídeo que vem a gente vai falar da Dilma. Né? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre o machismo que existiu na estrutura, né? Também ali que teve durante o impeachment da Dilma. Então, é legal a gente poder perceber isso. Então, o Lula ele tem essa carta na manga de poder dialogar, de ser um diplomata, né? Todo mundo gosta do Lula porque ele é um diplomata. Então, assim, ele um dia pode ter sido de uma esquerda radical, uma esquerda sindicalista, uma esquerda que se organizava com as bases, mas o partido cresceu na instituição. Uma vez que um partido, uma vez radical, cresce dentro da instituição, ao meu ver, ele perde a radicalidade. Não tem como você ser radical e estar dentro da instituição. Então, a gente percebe que a história do Brasil, né, é extremamente institucionalizada. Né? Quando a gente vai olhar para os movimentos sociais, a gente percebe que todos tomam esse discurso de se institucionalizar. E o que eu quero dizer com isso? Recorrer às leis, recorrer à candidatura, né, recorrer a um processo de institucionalização, se formar em partido, enfim, não sei, né, aí, mas tem vários exemplos, a gente acaba perdendo essa veia radical e a gente acaba abandonando as pessoas que uma vez disseram que não acreditam mais na política. A minha geração é uma geração que fala que não acredita mais na política. Só que, ao mesmo tempo, nós não temos mais tempo, né, de se organizar, porque nós vivemos no neoliberalismo. Então, o registro que chega na gente é um registro institucionalizado. É o que vai sair no jornal, é o que vai sair no diários oficiais, né? É o que vai sair em discursos presidenciais, governamentais, de prefeitos, prefeitas, né? Esses são os que vão chegar na gente, ou através, né, desses papéis, assim, mais punitivistas, né, mais investigativos. A Lava Jato, né, é um exemplo disso. Então, isso é o Brasil, né? O Brasil conseguiu institucionalizar a política nessa forma, nesse formato, desse jeito, né? Então eu fico pensando como é difícil mesmo a gente identificar uma esquerda radical, né? Quando uma vez a gente tem organizações de esquerda radicais que vão para manifestações, pelo menos aqui em São Paulo, mas eu sei que em outros lugares do Brasil também, né? E acabam sendo denunciadas pela própria esquerda institucionalizada, porque a esquerda institucionalizada vê como uma ameaça à esquerda radical. Por quê? Porque é aquela que vai discutir, questionar a frente ampla, é aquela que não vai concordar com o Alckmin sendo vice-presidente, é aquela que vai dizer que as urnas não derrubam o bolsonarismo, é aquelas que vai dizer que não se derrota fascismo com votação.
né, mas sim com organização de base, e essa organização de base não se dá dentro das instituições, né, se dá de fato, gente, o nome já diz, com as bases, né, então é óbvio que uma esquerda institucionalizada, ela vai querer guiar as bases para o quê? Para votar nela, não para que se organize e que para a gente chegue de fato, né, em algo mais revolucionário ou abra portas para uma revolução, né? Então, se a gente percebe o processo de história do Brasil e o desmantelamento de sindicatos, né, o desmonte de organizações autônomas, a perseguição a indivíduos ou pessoas que se associam, né, para poder questionar a instituição, a gente percebe que, ok, o que está acontecendo, né? A gente vê, por exemplo, denúncias e denúncias e denúncias de pessoas que são perseguidas por partidos de esquerda. E eu não vou mencionar aqui o nome dos partidos, né, porque eu não quero ser uma outra perseguida. Mas é legal a gente poder pensar, ué, mas o Brasil teve esquerda radical? O Brasil tem uma esquerda radical. O problema é, você não vai achar nos registros, porque uma vez que você acha no registro, você vê que não é mais radical, né? Você só entende que é radical quando você começa a se organizar, quando você começa a agir, quando você começa a ganhar consciência, querer conhecer, né? Quando você começa a questionar a esquerda institucionalizada, né? Todos os partidos grandes do Brasil, eles são institucionalizados, eles não são de uma esquerda, esquerda, esquerda. Eles fecham com a frente ampla. E uma esquerda radical não fecharia com uma frente ampla porque o seu compromisso é com as bases, o seu compromisso é político, é derrubar as pessoas não só nas urnas, mas derrubar as pessoas nas ruas. Derrubar, que eu falo, confrontar, né? Então, é interessante a gente poder analisar esse olhar, né, sobre uma esquerda radical. Eu falei, por exemplo, que é muito difícil um grupo, né, ou indivíduos que estão em constante estado de guerra registrar isso, né? Então a gente acaba não registrando. Isso acontece com o feminismo, com os movimentos mais radicais do feminismo. A gente não consegue registrar. E uma vez que a gente registra, sempre fazem de tudo para deturpar aquele significado, para deturpar aquele movimento, né? Para fazer ele cair num nicho de esquecimento, de invisibilidade. Nós mulheres, né? Nós estamos muito acostumadas com isso, né? Então, assim, é claro que para quem não conhece a história do feminismo, a história das mulheres, ser invisível, não ser visto, é algo assim, nossa, como isso pode ser feito? Para nós mulheres, a gente sempre foi invisível, a gente nunca esteve ali, né? Até mesmo na história, quem descobriu o fogo? O homem. Quem garante que foi o homem que descobriu o fogo, né? Então, assim, é interessante a gente poder perceber que a esquerda radical, né, e as mulheres têm muito em comum, né? Talvez por isso as mulheres, quando elas são mulheres e quando elas se consideram de uma esquerda radical, elas são mais perseguidas do que os homens, né? Um exemplo disso é a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes, né? A Olga Benário foi basicamente colocada, né, dentro de um campo de concentração nazista, né? E muitos registros se perderam. A Maria Lacerda de Moura, uma outra anarquista brasileira, né, quando ela discorda com alguns processos da organização que ela participava, de comunistas e anarquistas, ela é excluída, né? Mesmo ela tendo um papel importante para a questão educacional do anarquismo, né? Mas quando ela questiona o método de educação brasileiro anarquista, que era muito parecido com o método de educação que estava tentando implantar aqui, né? Com o método de educação colocado pela Krupskaya e outras mulheres da União Soviética, bolcheviques, né? Ela fala, não, peraí, mas os bolcheviques, né, na União Soviética estão perseguindo anarquistas. Então, por que nós anarquistas estamos, né, nos embasando em pessoas, em grupos que perseguem nós, né? Se nós fôssemos para a União Soviética, nós seríamos perseguidos, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber isso, né? O governo de Stalin, ele perseguiu anarquistas, né? Então, assim, é muito louco, no final das contas, a gente perceber que a esquerda radical, ou vista como esquerda radical, ela é algo assim que você precisa, né, realmente entender o que está acontecendo, porque é algo assim.
Sabe, quando eu faço assim, eu nem tenho nome, mas é algo assim gigantesco que é difícil de entender, complexo, né? Porque quando a gente pensa que comunistas perseguiam anarquistas na União Soviética de Stalin, por exemplo, que a gente tem mais registro, né? A gente fica, nossa. Mas por quê? Porque eles viam que os anarquistas eram uma ameaça à ordem social estabelecida do socialismo ali. Né? Eles não acreditam em votação, eles não acreditam na ideia do partido, porque eles acreditam que o partido une muito o poder, né? E acaba, querendo ou não, manipulando as bases, né? Eu acho que é isso que mais me encanta no anarquismo. Né? É óbvio que isso aqui é muito raso, pretendo trazer mais para vocês aqui, mas a gente sabe, eu tenho certeza que algumas de vocês me assistem, ou alguns, né, que a gente tem um curso na Estrutura Radical, que é a Introdução ao Pensamento Científico do Anarquismo, né, que eu falo mais ou menos sobre essa treta. Então, gente, é basicamente isso, pensar que é sim, é possível sim, e existe o sim, e existe, né, uma esquerda radical. Só que a esquerda radical, nesse processo de poder resistir, muitas vezes ela se institucionaliza. E ao se institucionalizar, ela deixa de ser radical. Então é muito difícil mesmo de ser radical, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Eu quero pedir para vocês compartilhar, comenta bastante. Se você entrou no vídeo, comenta aqui, tá? Só para ajudar no engajamento, de verdade mesmo. Me diz o que você achou, o que você tá achando, o que vocês querem que melhorem, né? Eu prometo pra vocês que eu tô dando o meu máximo aqui, né? Lembra que eu falei do Apoia-se? O Apoia-se tá aqui também na descrição, né? Pra você poder me apoiar, pra eu poder basicamente investir em equipamentos, né? E é isso, gente. Eu até pretendo fazer um make-off depois pra postar aqui, pra vocês mostrarem, vocês verem, né? E eu mostrar pra vocês como que é feito tudo, porque assim, é totalmente antiprofissional. Mas eu acho que tá dando certo, né? Tô bem feliz com as respostas de vocês, né? Ficaria mais feliz ainda se vocês compartilhassem, indicassem, comentassem, curtissem, né? E ficar de olho lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok, no Twitter, no meu Facebook, enfim, sempre estamos conectadas, né? Bom, eu acho que é isso. Pense sobre o que eu disse. Semana que vem a gente tem um novo vídeo. A gente vai falar sobre a Dilma. Eu estou falando assim mais pausadamente, mais com calma, porque eu estou extremamente gripada. Peguei assim, gente, uma virose nesses últimos dias. Então assim, tá um caos, né? Mas eu espero que tenha dado tudo certo. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Obrigada por estar aqui. Tchau!